Ei, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Muito bem, vamos para a nossa 12ª aula, Escola Municipal Mary Maria de Aquino, Rede Municipal de Educação de Ubá. Aqui é a professora Eliane. Joinha? Nosso assunto hoje é texto narrativo e vamos ver sobre os contos. Quais as habilidades a gente precisa focar? Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em texto com base no contexto da frase ou do texto. O que isso significa? Que às vezes tem alguma palavra no meio do texto que a gente não sabe exatamente o significado dela, mas dá para a gente deduzir o que ela quer dizer, tá? Inferir aí, então, significa isso, de você conseguir compreender o que está escrito no texto, mesmo não conhecendo o significado próprio da palavra. Localizar informações explícitas, reconhecer na leitura de textos o efeito de sentido que decorre do uso de reticências, aspas e parênteses. Então vamos focar nisso. No caderno pedagógico de vocês, nós temos aí o texto da Narizinho. Nós vamos ler e vamos observar as habilidades que foram solicitadas para gente, tá bom? Então vamos lá. Primeira leitura. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, morava uma velha de mais de 60 anos. Chamava-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver assim tão sozinha neste deserto? Mas engana-se, Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas. Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou narizinho, como todos dizem. Narizinho tem 7 anos, é morena como jambo, gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos. Na casa ainda existem 2 pessoas. Tia Anastácia, negra de estimação que carregou Lúcia quando pequena, e Emília, uma boneca de pano desajeitada de corpo. Emília foi feita por tia Anastácia, com olhos de retrós preto e sobrancelhas tão lá em cima que é como ver uma bruxa. Apesar disso, Narizinho gosta muito dela. Além da boneca, o outro encanto da menina é o ribeirão, que passa pelos fundos do pomar. Todas as tardes, Lúcia toma a boneca e vai passear à beira d'água. Nesse divertimento, leva muitas horas, até que tia Anastácia apareça no portão e grite: Narizinho, vovó está chamando! Esse é um trecho, né, de Reinações de Narizinho, escrito por Monteiro Lobato. Foi reimpresso em São Paulo pela editora Brasiliense no ano de 2003, na página 7. Muito bem. Então, olha só. Vamos voltar ao texto e observar justamente tudo que pediram para nós, que nós lemos lá nas habilidades, nós vamos procurar agora retomar observando o texto. Então, vamos lá. Olha, Narizinho, qual o lugar, gente, em que tudo se passou? Olha, no sítio do Pica-Pau Amarelo e na estrada, né? Porque quem passou pela estrada é que viu, não foi isso? Então, ó, tá na primeira pessoa ou tá na terceira pessoa o texto? É alguém que está narrando, está falando diretamente com o leitor? Ou é alguém que está contando o que viu? Tá contando, o narrador tá contando o que viu, não é isso? Então ele é um narrador observador e está na terceira pessoa. Então, olha, numa casinha lá no sítio do Pica-Pau Amarelo mora uma velha de mais de 60 anos. Hoje em dia, quem tem mais de 60 anos nem é tão velho assim, né, gente? Quem passa pela estrada e vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos na ponta do nariz, segue seu caminho pensando. Pensando o quê? Por isso que a gente tem 2 pontos, ó. 2 pontos é explicativo, né? Então, pensando o quê? Aí a gente põe um travessão porque seria alguém falando o que pensa sobre a Dona Benta. Alguém qualquer, tá? Que tristeza viver assim tão sozinha neste deserto. Reticências. Por quê?
é o pensamento de alguém. Então, ela pode ter pensado mais coisas a respeito, né? O que a gente destacou aqui seria só esse trecho a respeito da Dona Benta. Aqui já volta a fala do narrador, olha. Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas. Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou narizinho, como todos dizem. Quem tá falando também, gente? Quem que vocês acham que tá falando aqui? Na verdade, é uma explicação de quem é a neta, né? Eu acho que aqui, ó, na hora de copiar para cá, eu fiz errado, tá? E no texto de vocês também. Aqui a gente está explicando quem é a mais encantadora das netas. Então, essa frase aqui deveria estar aqui, ó, tá? Não é a fala propriamente dito, é só um comentário de quem é a mais encantadora das netas. Lembra que o travessão também tem essa ideia de separar a parte mais importante do texto? Também ocupa essa função. Narizinho tem 7 anos, é morena como jambo, gosta muito de pipoca e sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos. Por exemplo, a gente não sabe exatamente o que pode ser o polvilho, mas a gente sabe que é alguma coisa de fazer bolinho, então é algum alimento, algum ingrediente de alimento. Tá vendo que a habilidade lá de perceber as palavras, entender o que está escrito sem exatamente conhecer o significado dela? Polvilho é um ingrediente alimentar mesmo, tá? É um alimento. Na casa ainda existem 2 pessoas. Tia Anastácia, negra de estimação que carregou Lúcia quando pequena. Então, olha isso aqui, gente. Aqui é o narrador que está nos contando, né? Negra de estimação. O que será que significa isso? Tem jeito de ter uma pessoa de estimação? A gente tem que lembrar que a época em que o Monteiro Lobato escreveu tinha um resquício de escravidão, tá? Os negros não eram mais escravos, mas eles ainda eram considerados pela sociedade um pouco como objetos, os funcionários domésticos, né? Então falavam de uma maneira a colocar a eles como características de objeto, tá? Então, quando fala em negra de estimação aqui, ó, ela na verdade é ajudante da família, né, que exerce aí a função de empregada doméstica. Mas quando coloca negra de estimação, você vê que tem um resquício aí do comportamento pós-escravidão, né, com coisificação, tratando a pessoa negra como coisa. Não é essa a intenção, mas é porque fez parte da cultura daquela época, quando isso foi escrito. O Monteiro Lobato não quer dar a ideia disso. A intenção dele não é tratar o negro como coisa, mas à medida que ele escreve, ele retrata a cultura da época dele, tá certo? Quando pequena. E Emília é uma boneca de pano desajeitada de corpo. Emília foi feita por tia Anastácia, com olhos de retrós preto. Ó, outra coisa, retrós preto. Eu sei que é alguma coisa de costura, mas eu não sei o que é um retrós, tá? Mas dá pra gente saber. Conhecendo a Emília, a gente tem a impressão de que é um botão, alguma coisa do tipo, né? Então a gente sabe que é alguma coisa de costura. Mas eu não sei o que é um retrós, tá vendo? Eu não sei o que é um retrós, mas eu sei o que está sendo dito quando diz retrós preto, tá? E sobrancelhas tão lá em cima que é como ver uma bruxa. Apesar disso, o Narizinho gosta muito dela. Quer dizer que ela não é muito bonita, né, gente? Se ela parece uma bruxa. Além da boneca, o outro encanto da menina é o ribeirão que passa pelos fundos do pomar. Observa que na retirada desse trecho ele coloca aqui um parêntese e junto um travessão. Significa que essa parte que descreve essa área deve ser maior no texto original, que afinal de contas a gente tirou só um trechinho, né? Então, provavelmente no texto original a gente tem mais elementos para descrever a parte do ribeirão. Foi colocado aqui as reticências para dar a entender que tem uma continuidade aqui a explicação, o ambiente, né, para explicar o ambiente. E aí, ó, todas as tardes Lúcia toma a boneca e vai passear à beira d'água. Novamente, provavelmente foi ocultado aqui um trecho do texto original em que fala mais sobre o passeio da Narizinho com a boneca Emília.
Nesse divertimento leva muitas horas, até que tia Anastácia apareça do portão e grite: Narizinho, vovó está chamando. Aqui já quem fala é tia Anastácia. Certinho, meninos? Gostaram aí da nossa interpretação conjunta? Eu espero que tenha ajudado vocês e que façam uma boa aula. É o que eu desejo, tá bom? E aí, ó, tô deixando novamente, vou enviar de novo os links. Eu quero muito que vocês se esforcem para ler pelo menos um textinho, um livrinho desses aí nos links, tá bom? Escolha um link, dentre eles tem muitos livrinhos que você pode escolher e divirta-se, leia, pratique, porque é isso que ajuda a gente a ter ideia para escrever, ok? Boa aula!